Estúdio Paul, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Alô, queridos e pois, a gente está aqui de volta. E hoje para falar de uma série que está na sua segunda temporada, também, como a gente falou no podcast anterior do The Jinx, que começou uma segunda temporada, se chama Feud. No caso, a primeira foi sobre Joan Crawford e Bette Davis. É uma série sobre brigas entre pessoas famosas. E, nesse caso, do escritor Truman Capote contra mulheres da sociedade de Nova York que eram chamadas... É um grupo de mulheres que ele mesmo apelidou de Swans, as cisnes, né? Muito reveladora a série sobre o papel de um escritor num meio burguês, assim. E como isso tudo choca um artista e os limites éticos de usar o que ele vê, que não faz parte do mundo original dele, para que o mundo todo saiba. Então, a série fala um monte dos limites de um artista, da arte como vingança, da falta de ética, enfim. Mas a gente quer falar um pouco também da primeira temporada, que foi encantadora, né? Era Jessica Lange como a Joan Crawford e a Susan Sarandon como Bette Davis. Era um embate ali entre a inteligência e talento contra o glamour e o encanto, e duas atrizes estavam decadentes, né? Na filmagem de Whatever Happened to Baby Jane. E egos fortíssimos. Elas se odiavam. Se odiavam porque disputavam. E era um tempo em que o Star System permitia certas coisas que hoje cada vez menos são permitidas. E, inclusive, abusos de chefes, assédio sexual, assédio moral do Jack Warner, por exemplo, é o que mais aparece ali, vivido pelo Stanley Tucci. Enfim, eu vou abrir para as Anas falarem um pouco dessa primeira temporada, depois a gente passa para que estreou agora no Brasil, porque já tinha estreado faz tempo, já há alguns meses. Né? A gente chegou com atraso um pouquinho. Lá fora. Bom, a primeira coisa, nós estamos prometendo já há um ano e nós vamos fazer o nosso episódio de Ryan Murphy, porque aqui é o fã-clube Ryan Murphy. Assim, eu amo, ele fala comigo total, ele tem uma paixão por esse período glamuroso de Hollywood, cheio das suas hipocrisias, ele já abordou em mais de uma vez, em mais de uma série. E Feud, que significa disputa em inglês, contenda, que é exatamente essa uma briga, né? Struggle. Ele veio de um momento que ele fala assim, ele quer mostrar exatamente esse que ele fala, Feud, esse drama é sobre, ele fala, Feud é sempre sobre dor, sobre drama, e isso tudo, obviamente, para uma história, sempre é o que fascina o público, saber da dor e drama dos famosos e dos glamourosos. Então, ela surgiu com essa ideia de resgatar essas histórias de Hollywood. Isso foi em 2016, 2017, foi quando teve a estreia. Foi indicado para vários prêmios, atuações brilhantes, a gente vai falar já delas. É só fazendo um parênteses para a gente onde a gente vai chegar lá. E aí ele tinha a segunda fase, que era que ele ia fazer um outro conteúdo, que a gente vai falar também, da Diana e do Charles. Desistiu, levou 8 anos e agora ele veio com Capote versus Swan. Demorou bastante, Ele demorou porque nesse meio tempo ele fez um contrato com a Netflix. Ele trabalhava com a Fox. E aí, ele trabalhava com a FX nos Estados Unidos. Que era da Fox, né? Que é um braço independente ali da Fox. E ele... Que virou Disney. E que virou tudo Disney. Mas nesse meio tempo ele foi trabalhar também com a Netflix. E fez uma série de coisas maravilhosas para a Netflix. Uma franquia que começou American Horror Story, que ele começou na FX. Então ele manteve umas franquias com criou para as outras. American Crime Story. Ele manteve ele abriu várias franquias para as duas plataformas, ele convive com as duas plataformas, mas obviamente
no período em que ele assinou, ele se dedicou mais à Netflix. E então a FX ficou um pouco Ryan depois. Murphy é um império, mas não é dele que a gente vai falar, né? Não. A questão que eu acho interessante dessa demora é que eu acho que o projeto seguinte, que seria Diana e Charles, ele foi atropelado um pouco pelo The Crown, né, Ana? Completamente. Foi completamente. Mas aí vai chegar, a Eu acho gente que vai entender. eu acho que ele foi mais atropelado ainda pelo príncipe Harry Mas não tinha e mais a o que família real. Ali naquela época ainda tinha, porque a tinha gente tá mais o que falando de fazer. 17, a temporada. Quando ele parou, que ele falou que ia fazer, e eu tô morrendo de pena, porque se a Rosamund Pike ia fazer a Diana, Isso. eu queria E quem vê-la que ia como ser a o Diana. Charles? É Matthew Goody, Não, Matthew Goody, que tá no a proposta, né, o The Offer. Ele, inclusive, tá no The Crown também. Naquela época que ele ia sair com Charles e Diana, The Crown ainda não tinha chegado no Charles e Diana. Mas foi exatamente quando veio a Emma Corrin, quando veio o Josh O'Connor. Então, eu acho que a minha impressão é que ele fez uma boa escolha. Depois acabou no horrível Dominic West. Mas ele fez uma boa escolha em não ir e não bater de frente com o The Crown. Ele queria dar uma vertente pró Diana. E não, já falando de Meghan, mas isso era pré-Meghan brigando, então não tinha ainda tido... o recorte era esse. Ainda não tinha essa briga do William e do Harry, então para ele ter parado e não ter feito o que ia se chamar... Dizem que era Buckingham Palace, que era o nome da série. Eu tenho a impressão que seria Charles versus Diana, porque é sempre um versus o outro, né? Mas eu acho que foi inteligente eles terem parado. Mas na minha impressão, porque eles nunca disseram por que pararam. Eles disseram só que o material não ficou bom, não ficou à altura do que eles queriam e não seguiram. Foi só isso e engavetaram. Eles não disseram que não vão retomar. Eles engavetaram. E foi ótimo, porque com todo o drama que está acontecendo na família real e o The Crown, seria mais um explorando e acho que eles estão acima disso. Mas o problema todo, no meu ponto de vista, começou com esse The Field original. O The Field original, o Ryan Murphy conheceu pessoalmente a Bette Davis, que era uma figura complexa, assim como a da Joan Crawford, uma mulher forte, grossa, conhecida por suas grosserias. Ela era um cavalo com todo mundo. E o Ryan Murphy queria mostrar esses bastidores porque elas duas se odiavam e tiveram que unir forças para vencer o etarismo, para virem com outro conteúdo. Exatamente. E fizeram um fenômeno. O filme foi um fenômeno de bilheteria. Foi um fenômeno e um filme cultuado, né? Ele é espetacular, o filme. Então ele queria mostrar esses bastidores. Vamos só falar o título em português. A gente falou Whatever Happened to Baby Jane. O que aconteceu com a Baby Jane. É o que aconteceu com Baby Jane mesmo? Exatamente. É maravilhoso. E elas eram personalidades muito diferentes também, né? A Bette, ela era muito colocada, muito segura de si, tô aqui, cheguei, venci. E a Joan Crawford tinha uma questão com a beleza, tinha uma questão com a sedução diferente da Bette. A Bette Davis. A Bette era uma atriz. A Bette Davis, que e nem é feia. Era uma estrela. As duas eram estrelas, mas uma era uma atriz. Né? Eu acho que é isso que os fãs da Joan vão bater que a Joan também era atriz. Então, assim, mas a Bette era mais atriz. Então, a Bette, no tempo dela, isso é doloroso pra gente entender, porque a gente talvez olhe pra ela e não veja assim. Mas na época, ela era praticamente dito isso. É feia, mas é boa. E as outras eram bonitas, mas não eram ruins, mas não eram boas atrizes. E ela viveu um pouco isso. E ela nem era, isso ia ser uma dureza, porque se eu olhar pra Bette Davis, ela nem era feia, né? Não era feia. Não, mas ela não era o padrão de beleza da época. Não era o nível Joan Crawford. Não era. E a Joan Crawford é uma mulher que a história dela é fascinante. Isso a gente pode entrar em outro capítulo, porque a filha dela escreveu um livro nos anos 80, chamado Mamãezinha Querida, que isso divide os fãs, porque a partir desse livro, a narrativa é que ela era uma déspota horrorosa que batia com uma coisa horrível. E como Hollywood não tem esses problemas, né? E dizem que isso é mentira. Que Hollywood fez um filme isso, do livro com Faye Dunaway. Que tá agora vindo um documentário falando que esse foi o pior papel da vida dela, que ela não deveria ter feito. Enfim, são várias. São as histórias são muitas histórias em cima desses ícones. Que o Ryan Murphy está buscando. Então ele foi nessa field que foi espetacular na reconstituição de época e de resgatar essas duas mulheres.
recuperar um pouco também dessa coisa da Joan Crawford, porque foi ela quem produziu, foi ela que achou, foi ela quem foi fazer o filme. Numa época que o artista não era assim. Como elas foram humilhadas pelo Jack Warner, né? E depois disso, Robert Aldrich, que era o diretor, era toda hora convocado pelo Jack Warner, dono da Warner Brothers, um dos donos, para transformar isso num gênero, um filme de velha brigando, como dizia ele. Né? Velhas brigando. Então, para você ver o nível que chegou isso. E porque isso era um assunto pro Ryan Murphy, né? O que o Ryan Murphy pega, que é genial, ele não é isso. Ele não tá querendo mostrar que eram velhas, ele tá querendo mostrar exatamente isso. O que elas enfrentavam, como diria em inglês, what they were up against. Né? O que elas encontraram ali de desafio, como essas duas mulheres brilhantes conseguiram superar e fazer um grande filme de terror de sucesso e virar sucesso numa época em que estavam mais do que acabadas para Hollywood, e aí nisso ele vai mostrando todas essas relações tóxicas e criminosas drama, até que e acontecem. como o drama por trás das câmeras também dá uma história fantástica, sensacional, com duas mulheres tão fortes, com personalidades distintas, mas tão fortes. É um pouco diferente do tom desta série agora. A série da temporada 1, eu acho que é mais com a mão mesmo do Ryan Murphy, ela é exagerada, caricatural. Essa série que é o Gus Van Sant que dirige. Essa temporada... Faz muita diferença a direção dele. Gus Van Sant dirigindo tem uma outra pegada. Ela é um pouco mais realista e um pouco mais poética. Ela tem até uma coisa meio de sonho, de devaneio. É um outro tom, né? Ela voltou diferente. Ele né? teve uma evolução um pessoal artístico, dele. né? Na forma de contar. Né? Ele é isso, a coisa do sonho vai além do que é só a história, né? Vai um pouco no devaneio do próprio personagem. Né? Você não gostou tanto do Tom Hollander a princípio? Eu gostei. Eu não gostei muito do Tom Hollander, porque depois que... Eu fiquei influenciado pelo Philip Seymour Hoffman, que ganhou o Oscar no filme Capote. E que é um filme que eu nem gosto muito, aliás. Eu gosto. E aí ele... É um filme, acho, meio desigual, assim, mas aquela interpretação é muito boa. Tudo bem, o Capote era um escritor americano que se tornou um dos maiores escritores americanos com um livro antológico chamado A Sangue Frio, sobre dois criminosos. Sobre o assassinato de uma família. O assassinato de uma família por dois criminosos. É um livro admirável. Ele criou admirável. O gênero que ele chamava de não ficção. Ele pegava uma história, que é o que a gente vive hoje, True tá? crime. Ele pegava uma história verdadeira e ou ele reimaginava, ele recontava, mas então ele não era preso só aos fatos. Ele escrevia muito bem, né? Ele escrevia muito. A Sangue Frio é espetacular. Genial, né? A primeira página, assim, sempre que qual é a primeira frase de um livro, eu abro sempre com a que é espetacular. Mas ele criou esse gênero. E o Capote, ele virou, a certa altura, quando a série começa, o que se chama hoje de um gay pet de gente de bem, sabe? Eu não sabia que tinha sido engraçado. Desculpa, eu tô aqui, gay pet, gente de bem. É muito legal. Essa é uma expressão do meio gay para os gays adotados por burgueses que querem se divertir. Então assim... Então, assim, na verdade, essa pessoa acaba sendo contaminada por benesses, por restaurantes, e ela acaba não escrevendo, né? E ela acaba começando a observar tudo que ela vê, que se choca muito com o mundo original dela, né? Se choca, encanta, fascina, anestesia, mas ao mesmo tempo deixa lá o senso crítico ligado. E aí a pessoa acaba metendo, no caso do Capote, metendo o pé pelas mãos. Todas as pessoas que fazem um bem para ela acaba arquivando um pouco aquelas coisas e escreve o que ele faz, né? Uma crítica ácida
Dura e ácida. Dura, que acaba cancelando ele neste meio. Numa época que não existia cancelamento. Tudo, Porque numa passou, época que foi não bravo. existia cancelamento, ele acaba perdendo, saindo do grupo, e porque Ele acaba Expulso. sendo expulso, excluído, ameaçado, e aí ele também não consegue escrever do outro lado. Tem Porque sempre, aí ele sofre. porque ele começa a sofrer Não, com a ele- falta. Porque tinha um afeto em tudo isso também. Tinha um afeto, tinha uma admiração, tinha um ódio, tinha tudo misturado. O que faz parte, e tem uma discussão muito interessante com um grande escritor, James Baldwin, ali, que é fictício, porque os dois se fictício, odiavam. Eles se odiavam, é porque também tem a questão muito de bicha, como a gente estava falando de velhas brigando, tem a questão bichas brigando também, né? Que é a expressão bichas brigando, que teve uma grande polêmica de Gore Vidal com Truman Capote, tinha outras polêmicas de outros gays famosos americanos. E aí, no caso, tinha James Baldwin também, que já tinha brigado com Truman Capote e vice-versa, mas ali tem uma cena tocante, assim, de um acompanhamento. O Ryan Murphy costuma fazer esse negócio. A coisa não aconteceu direito, mas podia ter acontecido, como em Hollywood, por exemplo. Pessoa negra, a mulher negra ganhando um Oscar naquela época em que isso não era usual. Ele faz acontecer. Ele faz a mágica acontecer como seria o ideal. No caso, o Capote largado na sarjeta, James Baldwin vai socorrer porque ele é gay também. E aí tem questões da arte muito interessantes nessa noite em que eles saem, vão numa exposição, bebem controlados por James Baldwin, porque o outro não podia beber, que virava um demônio. Então, e a certa altura eles falam assim, arte de alguma forma é vingança, né? Essa é uma questão ele importante. Colocou, vamos lá, o Capote já tinha feito um grande sucesso, um enorme sucesso antes do A Sangue Frio, quando ele escreveu o livro Bonequinha de Luxo, que virou o filme Bonequinha de Luxo. Com a Audrey Hepburn. E era muito parecido, por isso que na série eles citam rapidamente, com o que ele veio a fazer depois desses súplicas atendidas, né? Não atendidas, né? Súplicas atendidas. Súplicas atendidas. E ele já tinha feito um grande sucesso. O filme, ele queria que fosse com a Marilyn Monroe, foi com a Audrey Hepburn, blá, 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 blá. Ele foi um grande sucesso, mas o livro, eu li o livro também, ele já era essa coisa ácida criticando a hipocrisia e essas mulheres que tiravam o luxo e a maneira de viver de homens ricos na sociedade americana. Tá? Então ele pegou uma mulher que alguns conheciam e ele fez ele adaptou quem então pra gente que nunca conheceu a musa inspiradora da história não faz diferença, mas quem estava na sociedade sabia de quem que ele estava falando. Ele fez esse livro, se deu bem, porque todo mundo sabia, mas não podia afirmar. Ele fez um livro onde ele falava a vida dessa moça sem deixar tão claro. Foi um grande sucesso, foi um filme e tal. Aparentemente, resguardado com isso, foi que ele resolveu voltar a fazer um pouco voltar nessa crítica dessa crônica social. E ele queria fazer um livro como o do Proust, onde ele criticaria exatamente o vazio dessa sociedade capitalista. O problema é que depois do... Aliás, o Proust fez a mesma coisa que ele, né? Exato. E ele queria, o espelho dele foi esse. Porque depois do A Sangue Frio, ele virou tão celebridade, que ele parou de escrever e ele passou por um longo período de bloqueio mesmo, criativo, que é onde a gente começa a série, é onde ele começa ali o problema. Então ele estava só nas festas, ele inventou o baile de roupa preta e branca, que era no equivalente do Met Gala, né? Ele fazia todo esse glamour e tal, e ele era muito ácido, todo mundo ria, que lindo, bem você falou do Pat mesmo. E aí na série colocam com um cara que ele se envolveu com um homem meio rude,
que obviamente não foi aceito pelo grupo. Que o cara espancava ele. E esse cara que meio que dá uma cutucada. Por que você não fala desse povo todo aí? E ele vai e escreve. Ele escreve muito bem. Eu li a matéria. Eu li já. Ele faz muito bem. No Bonequinha de Luxo, ele disfarça. Nesse, ele realmente... Inclusive, a Lee Hadswell, ele se dá por nome e a tudo. gente cai de novo na mesma questão da ética, né? Que a gente questiona aqui, que a gente tem um debate grande sobre essa questão ética dele, né? Porque... Nessa matéria, ele fala de pessoas que são muito amigas. Não, ele fala dos segredos. Se elas são fúteis, se elas não são. A gente não está colocando aqui, fazendo juízo de valor sobre elas, amigas. Mas havia uma relação, inclusive, de afeto ali, grande dele com a Baby, principalmente, né? E, de repente, ele revela. É como se eu chegasse aqui para o meu melhor amigo e falasse das minhas questões íntimas e elas fossem reveladas deliberadamente, sem a minha autorização. Mas eu vou fazer um parênteses aqui. É disso que vive o escritor, né? É tudo que ele ouve. Ele alega muito isso. E ele explica isso. Ele alega, e todos os escritores alegam. O Philip Roth, por exemplo, foi um cara que se isolou de todos os amigos. Por mais que ele não tenha dado o nome dos próprios amigos, ele não conseguia mais conviver socialmente e ele se isolou mesmo. Para continuar sendo o escritor maravilhoso que ele é, era preciso fazer uma opção ali. E porque ninguém gostou. Evidentemente, ninguém gosta, ninguém tem que gostar. Tem várias. A gente não, o Capote no filme, na série, coloca algumas frases, outras não entraram, que ele em entrevista falava assim: o que eles estavam esperando? Eu sempre fui assim, eu sou jornalista, eu vou reportar o que eu falo. A outra coisa que ele fala, que é muito brilhante: toda literatura é fofoca. Ele fala que Guerra e Paz é fofoca, Madame Bovary é fofoca, Ana Karenina é fofoca, então que ele não teria feito nada de diferente. O grande erro que ele fez não foi a crítica nem a crônica daquela sociedade fútil, que ele adorava. Sim, que ele queria fazer parte, gostava de fazer parte. O fato de que ele pegou informações íntimas, não necessárias para aquela história, todas elas, ou ele poderia disfarçá-las melhor e colocou. Então, ele quebrou, é uma quebra de confiança que não é ele quis chocar elas de alguma forma, né? Mas expôs. Eu vou te dizer uma coisa, Ana, tudo é necessário na literatura. Mas sabe? não é só isso que eu ia botar. Se vocês olharem a série. Mas é o que a gente, de alguma forma, vive hoje, né? Com esse excesso de exposição nas redes sociais. Um monte de informação desnecessária nas redes. Eu acho que ele expôs tudo. Mas como é tão brilhante, né? Aliás, deixa eu falar uma coisa. Na série, fazer uma curiosidade aqui. O romance saiu, ele foi lançado. Ele não terminou. Ele foi lançado inacabado. E na série aparece ele queimando o romance. Porque o grande mistério é esse. Mas só antes de chegar nesse pedacinho que eu falo, o que ele fez é o que muitos dos comediantes hoje, e tem séries, a maravilhosa Miss Maisel, Hacks, todas essas séries que estão ainda aí nas plataformas, eles mostram como é que um comediante, especialmente de stand-up, ele expõe a família e seus amigos para tirar sarro e fazer uma piada. E até que ponto a vida dessas pessoas que estão na vida deles pode ser usada como material ou não. Até Baby Hannah, entendeu? Então, assim, é uma coisa que certamente você falou, dessa arte, ela é onde é a inspiração, onde ela é a vingança, onde ela entra na intimidade do outro, não. Isso é cinzento. Isso é um limite muito nebuloso. Isso, né? É cinzento. Até que ponto a vida dos ricos é desinteressante para a maioria das pessoas? Não é. A vida das pessoas que mandam no mundo, que mandam em Nova York, seria desinteressante. A intimidade deles é muito interessante. Interessa porque todos. Eles mandam na vida de todo mundo. Exatamente. Né? Então, mas aí até que ponto você ser amigo e usar isso é uma coisa ética? É muito nebuloso e pantanoso esse limite. E no fato, sem o conhecimento, porque na realidade elas achavam graça, isso que eu tô falando, bonequinha de luxo. Elas não viviam sem ele, né? A bonequinha de luxo é a prévia do que ele fez. Mas ele não tinha feito isso diferente. Só que não era com elas e ele disfarçou melhor. Algumas, você vê que a Baby sabia, outras não. Ninguém pegou. Ele era sobre uma amiga dele que
Hoje todo mundo, depois se você fizer um Google, todo mundo tem lá o nome, mas na época não era tão claro. Então ele tinha feito isso e elas acharam graça, acharam tudo maravilhoso. Então é o tipo da coisa, até normalmente o que você faz bem pode se virar contra você, né? Vira, é isso que eu ia falar, porque tudo bem, eu sou um jornalista, eu sou um escritor, eu tô na minha prerrogativa, tudo pra mim interessa e tudo pra mim é matéria-prima. Mas ele foi excluído do grupo que ele quis voltar desesperadamente, porque ele ficou atrás delas loucamente querendo voltar. É uma mistura louca né? de atração, então, de amor. Assim, eu entrego, eu critico, na verdade o que ele coloca ali pra Baby, principalmente, eu te amo. Mas... E ele diz, é ficção, mas ficção com o nome de verdade da pessoa. Ele não colocou o nome dela, mas ele colocou os mas detalhes tão óbvios. Os detalhes são óbvios. Por falar em nome de verdade... Que parece ódio, que esse amor parece ódio. Mas você entende na série que sai do cara que elas não aceitaram, que ele estava apaixonado, que abusava dele, fisicamente, psicologicamente. Que socava a cara dele. E que coloca isso nele. Então foi uma vingança. Que era um cara rude, revoltado, que seria... um tipo de excluído meio negacionista, né? Hoje seria um desses caras negacionistas que gritam e protestam, que é contra todo mundo que manda no mundo, né? Então, que se revolta porque não consegue entrar. Exatamente. Eu não consigo entrar, eu é vou uma coisa bater na meio bolha. Rusty Belt E ele deu essa cutucada, ele plantou isso num momento de vulnerabilidade do Capote, que estava nesse bloqueio, e que ele realmente sabia escrever bem, e ele fez. Só que ele não fez tão bem como ele fazia antes, porque o fato de que ele... A maior parte dos nomes, recomendo buscar, não é fácil achar o artigo da Esquire online, mas é possível. Ele só poupa 3 nomes. Da que depois se mata, por conta da matéria. A Anne Woodward. Ele não fala ela por nome, ele não fala a narradora. A história, o alter ego dele encontra uma outra mulher, que é a Slim, contando a história. Ele troca o nome dela na matéria, e o nome da Babe também é trocado. Mas é trocado por uma coisa, mas é casada com um cara que é o chefe da rede de uma emissora de TV. Então não precisava ter falado isso. A Anne Woodward era mulher de Johnny Carson? Não, é outra. Aquela é outra, uma outra moça. A Carson era a única que mantinha amizade com ele. O caso da Anne Woodward, que é a Molly Ringwald. O caso da Anne Woodward, que é colocado, que é a Demi Moore que vive na série, é um dos crimes mais complexos que aconteceram lá. A Demi fazendo muito legal. Ela tá muito bem. A gente começou a falar, aliás, desculpe, Ana, só para dar uma sequência, a gente falou do ator Tom Hollander, e a gente falou das outras. Eu adoro Toby Stevens. Eu adoro Diane Lane. Maravilhosa. E eu adoro a Naomi Watts. Ela tá muito bem. Ela tá muito bem. O papel... muito bem. Naomi tá demais. É comovente, que elegância é chique, dela. é bonita. E Diane Lane também tem uma autoridade sobre aquela maldade que ela tem, intrínseca, aquela mulher organizadora, manipuladora. Ali as outras. E por que os motivos dela, por que ela estaria fazendo aquilo? É sensacional. Que é a mais hipócrita ali. Mas só para responder uma coisa do final, a história é o seguinte: ele estava passando por um bloqueio, ele estava sendo pressionado para lançar um novo livro. E aí ele resolve que vai fazer uma coisa de proustiana. Vou falar desse vazio dessa sociedade e tal, porque é isso que eu sei fazer. Como ele dali, depois especialmente ele já tinha feito isso antes, mas em especial depois A Sangue Frio, ele só sabe fazer não ficção. Então ele vai pegar das pessoas que estão convivendo com ele e fazer essa matéria. Até esse livro. Até aí tá todo mundo sabendo, tá todo mundo... você vai contar? Será que... Tá tudo ótimo. O problema é o seguinte, ele precisava de dinheiro, e então ele se convence, a Esquire compra dele era para comprar 4 capítulos e publicar na revista antes do livro ser lançado o capítulo completo. Então ele fez o primeiro capítulo, que é que ele conta a história do assassinato do marido da Anne Woodward, que é um crime, é um true crime muito, muito misterioso até hoje, o que aconteceu ali entre eles. E como ele acusa ela deliberadamente de ter matado o marido. Mas se você olhar no True Crime, foi isso. Porque ela matou. Ela atirou contra o marido. Se a história que ela confundiu com um invasor é verdadeira ou não... com um ladrão. E diria entre as más línguas isso, que ele não foi encontrado no corredor como ela alegou, mas sim no banheiro. Então teria sido um crime mais testa,
Então, a história dela é fascinante, mas é muito trágica. É muito trágica, porque ao deixar isso em público, como ele colocou, que já estava em jornais, mas meio abafado. Quando ele colocou no livro, ela se mata, o filho dela anos depois se mata, ele destrói uma família inteira com aquela história, que é outra, de novo, a ética de você contar uma história só pelo lucro. Mas o fato é o seguinte, ele publica esse primeiro capítulo, e que já dá um bafafá, mas meio que ok. É no segundo capítulo que é publicado, que se chama o que é o nome do restaurante que todos iam. La Côte Basque, que era... ele está ainda lá em Nova York. Ele foi fechado, mas reabriu de outra forma. Né? E ele era o lugar para todo mundo passar ali. Então, ele descreve... Então, quando você lê o capítulo, é muito fascinante, porque ele vai contando ali a história de cada um, e aquele vazio, e aquelas pessoas ali circulando. Só que ele erra porque ele vai ao além ali, ele não precisava tantos detalhes, ele já estava com a história suficiente contada. É porque é fácil errar num terreno pantanoso, né? É muito fácil. Fatalmente você vai errar, ou vai acertar por sorte, né? Eu acho... tem até uma... Tava falando assim, ele é um cara que tinha um nome estranho, né? Até... Porque o nome original dele não era esse, era Truman Streckfus Persons. E ele foi adotado por padrasto da mãe, quer dizer, que adotou o menino e mudou o nome. A história dele é muito registrou o menino com o nome dele, que era Joe Capote, e ele virou Truman Capote. Não, e ali a série mostra rapidamente, ele teve uma criação muito complicada também, ele tem uma mãe... É um contexto de pessoas quebradas... Sim. Que estavam com um quebra-cabeça muito... E no que ele tirou uma peça ali, desmontou, caiu tudo. Ele era casado com aquele Jack, né? Ele tinha um relacionamento estável, né? Que era um cara... eu não sei até que ponto é verdade. Era um cara essencialmente bom, né? Que é o Joe Mantello, que faz muito bem, aliás. Que é um ator muito mais de teatro do que de qualquer outra coisa, né? Me lembro dele em Angels in America, até, na Broadway. É um porto seguro, né, aquele cara, né? Mas é verdade, né? E quando ele perde essa referência, quando ele vai se afastando ali dos... Porque isso no Capote mostra um pouco essa parte dele, que ele ficou muito mal, ele ficou muito impactado com... Eu detesto o impacto, mas vamos lá. Com aquela história que ele se envolveu com o criminoso, que ele teve... E ali ele nunca mais foi o mesmo. Dali pra frente ele nunca mais foi o mesmo. Então, essa vida de excessos... Como se ele tivesse contaminado, né? E uma coisa meio suicida mesmo. Eu sempre falo que chamavam que ele fez suicídio social. Ele foi uma coisa tão autodestrutiva que ele não conseguiu controlar isso. Eu até entendo assim, o cara se envolveu com um submundo e depois correu pro outro lado e se encantou com Grand Monde, né? Então é um troço assim, parece que para se limpar, né? Para virar uma pessoa aceita na sociedade, depois de se envolver com um criminoso e depois... E tinha criminosos ali também, né? Isso que ele tá querendo um pouco... E é isso que mostra, né? Sim, e ele mesmo se ferrou com ele, porque ele vai para essa sociedade, mas ele não aguenta, né? Ele critica, o que ele não mediu... Essa mesma sociedade que ele gostava. E o que ele não mediu, e que aí também é muito difícil a gente opinar, é a questão do que ele esperava de ser do perdão. Ih, errei. Gente, desculpa. Não tem como retirar, ele não tinha como desfazer o mal que ele tinha feito. E ele fica assim, como assim? Vocês passam por isso tudo. E era puramente verdade, ele não mente. Ele espera uma compreensão. Ele acha que vão passar, gente, desculpa, eu sou assim mesmo. E não existe. Elas são crudelíssimas nesse sentido, elas são firmes. São elitistas, assim, excludentes e é isso. E racistas e classistas. Hoje, nenhuma delas seria defensável nesse aspecto. Nem ele também. Porque para entrar nesse mundo, você ouve um monte de piadas racistas, classistas, e aí você ou faz vista grossa ou você entra na onda, entendeu? Não, aliás, é como elas dizem na mesa do Le Côte Basque, né? Essas pessoas só vêm aqui porque nós estamos aqui. Não, e isso é verdade. Né? A história é o seguinte, a Baby Paley... Elas querem nos ver.
A Baby Paley, e aí é um negócio. Elas, não digo a Slim, que eu acho que a Slim realmente só ficou mais conhecida depois, e as outras por causa desse conflito todo. Mas a Baby Paley, para quem gosta de moda, para quem segue uma outra questão, ela tem uma vida muito mais dura, ela era uma referência, ela é ainda uma referência de estilo. E ela era editora de moda? Não, ela era simplesmente ela. Como ele diz, ela era perfeita, né? Mas ela era uma péssima mãe, mas ela tem toda uma... Porque naquela época, essas mulheres... Hoje não mais, mas eu ainda cresci convivendo com pessoas que você tinha que casar e casar com um marido rico para ter uma vida. A sociedade não dava chance para a mulher ter... A mulher com carreira não era bem vista. Não. Então elas também têm aquela coisa ali. Elas eram todas ricas e ao contrário, elas que sofriam o golpe, uma boa parte, porque elas que eram as ricas e os caras vinham pelo dinheiro delas, sabe? Mulher trabalhando era coisa de gentinha, assim, não era só como eles diziam, né? Era uma coisa da sociedade, não eram elas, nós somos assim, porque era tudo uma parte de que era isso que ele queria expor. Elas eram vítimas e algozes. Isso porque elas se chamava no Brasil nessa época de dondoca. Né? Sim, eram dondoca, mas eram muito ricas, né? E é engraçado, né? Porque a Baby Paley, ela era maravilhosa, linda, como ele mesmo diz, ela era o ícone da bem vestida, da bonita, da rica, ela esteve da entre as 10 incrível. mais bem vestidas. Ela ganhou todos os anos entre as... Não era assim, entre as 100, não, entre as 3 primeiras, assim, faz lista, ela tava lá. E por que ela era assim? Todas as mulheres que estão assim, elas são obsessivas matemáticas. A flor tem que ser do lilás, lavanda, não sei o que. Que saco. E tudo tem que ser muito medido na mesa, o guardanapo, simetria, e sabe? Tudo isso, né? É a simetria, é a perfeição. Eu recebo os convidados da melhor maneira possível. Vamos tomar o chá no outro cômodo. Com a xícara certa, o copo certo, a taça um apego certa. ao ritual, assim, absurdo. E a vida, uma droga, porque o marido traía ela o tempo todo na frente dela, dentro da mesma casa o tempo inteiro. E ela traiu o marido também com garçons e pessoas serviçais. Mas ela era muito mais exposta do que ele, né? Não, todas elas, o Capote mostra que elas cobravam do marido coisas... Na série eles mostram mais do que... Aí é que tá. Na matéria, no livro, ele não dá esse contexto claro, mas ele sabe? fala, né, isso. Não, elas passam mais... Ele passa, e que, não vamos tirar, é verdade, o lado mesquinho, o lado superficial, tudo isso. Mas ele só colocou isso. E elas têm, cada uma, sua história que chega para chegar até ali. Vida de privilégio, mas elas têm os sofrimentos e as coisas que elas passam por ali e por que estão naquilo ali. Né? Você então, pode até defender de um jeito que é um clichê, mas eu vou citar porque é um clichê até feio, né? Hoje não se usa mais isso. A mulher trai porque se vinga. Né? Não tinha uma coisa antiga sobre isso? Quando trai é porque ela está se vingando. A pessoa, às vezes, isso é antigo pra caramba, né? Então, nesse caso ali, era meio vingança, né? Mas, ao mesmo tempo, não era, sabe? Tem um monte de coisas ali, hoje que são questionáveis. Não, porque que assim, que você passa, quando eles dão essa quando finalmente a série revela dos casos que a Baby teria... Já não é verdade desde o Nelson Rodrigues, né? Que trai por vingança. Que ela teria tido os casos lá com os garçons, etc., que a gente só sabe isso bem mais ali na frente, ela estava sendo tratada como uma pessoa assexual, frígida, e que por isso que justificava ele buscar todas as mulheres. Afinal de contas, ela era um horror como mulher na cama. Né? Então, assim, são coisas muito difíceis de gente simplificar. Ele com os garçons, ele traía com a mulher do governador. E ele queria trair, que fez isso pra magoar ela. Não, traía com a melhor amiga também. E com a melhor amiga. Então, assim... né? Enfim, não é que ninguém merecesse nenhuma coisa nem outra. Mas o fato que a gente quer chegar, que é um grande mistério e que isso é uma liberdade, que é uma coisa assim do livro, quando ele publicou esse segundo capítulo no Esquire, foi um escândalo tamanho que ele foi absolutamente cancelado, limado daquela sociedade delas, né? E ele começa a ter que conviver com outros. Ele passou a viver com Andy Warhol, ele foi para o mundo da Estúdio 54, aí ele se afundou em drogas e bebidas sem volta. Na série ele deu uma voltazinha, mas ele foi sem volta.
E muito magoado, não de ter escrito das outras, mas da Baby Palin em particular. Não à toa. Ele ficou puxando, precisava ter feito isso. Eu Não podia à ter toa guardado. morreu de câncer no fígado. O filme... Ele foi. Ele não, mas ele foi meio Mágoa, suicida. Isso que eu tô falando. mágoa, Ele foi até o final. Ele não quis Né? se recuperar. Só que é o seguinte, ele nunca terminou o livro. Porém, a ex-mulher do Johnny Carson, que o abriga, porque Johnny no final das Carson. contas ele não tem nem mais onde morar, nem nada, ele tava mal. Ele morre na casa dela. Ela testemunhou que ela ouviu terminar o livro que ele tinha guardado. Nunca encontraram os capítulos finais. Então, só tem os que foram publicados, que é isso. Então, assim, você não sabe, porque ele, em tese, ia se redimir, ia contextualizar, ia Eu explicar acho que melhor. foi em 86 que publicaram, né? Foi alguma coisa assim, E no caso do final dele ali, a gente tem uma coisa que ele sempre sentia muita falta da Baby. Sim, ele gostava dela. E o filme mostra uma coisa que nunca aconteceu, né? A série mostra uma coisa que nunca aconteceu, que foi um reencontro deles na rua. Poderia até ter acontecido. Poderia, perfeitamente. O que não houve, e a série não fala disso, foi um perdão. O que acontece é que eu acho, por exemplo, que tudo... Eu vou falar agora uma opinião pessoal, talvez de crítico, mas totalmente subjetiva e sem muita coisa técnica. Eu achei uma diversão ver essa segunda temporada de Field. Eu não queria que acabasse, eu estava até economizando. Não parava de ser interessante. É um assunto muito recorrente para mim. É um assunto que está em coisas que eu estou criando, como Denner. É um assunto que está em outras coisas que eu estou escrevendo. Mas, assim... eu acho o último episódio totalmente dispensável. Assim. Assim. Por melhor que seja, para mim já tinha acabado no penúltimo. Mas, ao mesmo tempo, é engraçado, é coincidência, né, que o Gus Van Sant, que o Ryan Murphy faz. Essa parte onírica toda do último episódio é uma coisa que eu uso também nessas coisas. Fazer acontecer um perdão. Né? Eu acho que o nome do episódio até é Perdão Fantasma. Ele faz com que o Capote se reconcilie com todas as pessoas, mesmo que não tenha acontecido. Em sonho, quando ele está morrendo, quando ele está tendo delírios ali, ele vai reencontrar e pedir desculpa a todo mundo. É bonito, mas a gente podia ficar sem isso. Para mim já tinha acabado a série antes, entendeu? Porque não aconteceu. O fato de não acontecer não quer dizer que possa acontecer na série. Você vê ali o Reparação do Ian McEwan, né? Lindo aqui. Tem a personagem da Vanessa Redgrave, da menina, ela faz acontecer uma coisa que não aconteceu na realidade por pura... Tarantino faz, era uma vez em faz Hollywood. isso, mas o do Reparação é é muito lindo. Quando ela dá essa virada da história, quando você vê, mas isso aconteceu? Não, a verdade é que... E a verdade era tão triste, e ela tinha sido responsável por essa tristeza. Exatamente. Que ela falou, a única forma que eu tenho de reparar o que eu fiz com eles é fazer esse final feliz. O que acontece no Capote é o seguinte, ele fez mal a elas... e o Ryan Murphy é que faz ele se reconciliar. De alguma forma é bonito isso, mas eu acho que já tinha acabado a série ali no 7º episódio. Tinha assim. Né? Agora, eu fico vendo o Tom Hollander. Não foi a escolha óbvia. Aliás, fazer Capote Quem era é muito a difícil. escolha? Não foi uma escolha óbvia, não. Acho que sempre foi com sim. ele. Mas eu digo, toda vez que se anuncia o Truman Capote de alguma forma, ele era uma figura tão marcante, se você tem que procurar ele, a forma que ele falava, que ele agia, aquela coisa. Então, assim, que cada vez que se anuncia, não, esse cara não poderia fazer. Óbvio, pra mim, o mais bizarro foi o Philip Seymour Hoffman e mereceu aquele Oscar, porque ele não tinha nada a ver, ele era o oposto. Não tinha nada. E ele era alto. Ele era alto, grande, o Capote era pequeno. Mas ele tá muito bem. Ele tá muito bem. Então, assim, o Tom Holland, obviamente, um inglês de teatro, ninguém tava esperando. Parece muito afetado ali no início, mas eu acho que tá muito... Se você eu acho que tem momentos muito comoventes, essa apesar de eu afetação. não gostar da maior parte do tempo. Eu gostei. Eu acho que tem momentos... Os momentos comoventes, eu acho que o momento de graça, ele não tem graça. E os momentos tocantes são muito bons dele. E ele vai estar de frente aí, porque como é minissérie...
Não tenho certeza se vai entrar como série, porque tendo mais de uma temporada, pode entrar pro Emmy como série, talvez. Mas senão ele vai ter que disputar com o Bebê Rena, vai ter que disputar com Ripley. Com Ripley, E né? Shogun não mais, porque Shogun vai virar como série, que vai ter a segunda temporada. Deixa eu mas... perguntar uma coisa, Ana, que eu tenho dúvida. Eu me lembro do Truman Capote num filme. Eles falam Sim, que ele eles tava fazendo... aparecem no filme. Ele tava fazendo... Qual é o filme? Meu da Agatha Christie. A morte como... eu vou buscar É um filme aqui. de mistério muito bom. meio comédia, né? É muito bom. Me lembro disso. A morte por... Assassinato por morte. Assassinato por morte. Assassinato por morte. Que são todos os melhores comediantes. Então ele tem o Alec Guinness, tem David Niven, Isso. tem a Margaret Smith. É maravilhoso. Eu me lembro de ter visto no cinema, mas ele deu um Assassinato trabalho. TV. por morte, Assassinato é por isso morte. Ele deu um trabalho na filmagem, né? Porque ele já tava muito Porque mal. já tava pra lá de Marrakech. né? Esquecia Ele, né? tudo, tava bêbado, drogado. Enfim. Ele se afundou mesmo, ele queria mesmo. Ele ficou mal. Os demônios pessoais dele vieram e ficaram atormentando a E ele. olha, eu te digo assim, é muito porque não conseguia escrever também, né? E ele não conseguia. O ovo É, a galinha. isso também Ele era não conseguia escrever porque ele isso estava assim. sufocava ele. Isso ficou Isso é tudo muito- sufocante para qualquer escritor, papel em branco. É, Né? terrível. Ele foi. E ele se culpava por isso, e se cobrava, e né, era um ciclo vicioso. Bom, turma, acho que é isso. Mais um episódio aqui que a gente termina nesse momento. Vale a pena assistir. Essa temporada tá maravilhosa. É uma coisa delícia bem de rara, assistir. assim. É bonito, bem produzido. E é gostosa de assistir. E eu acho que gostosíssimo de assistir. E o Gus Van Sant tá com uma mão que eu não via desde, tempo, desde é. Elephant, que eu Isso aí. acho que é um filme maravilhoso. Maravilhoso. Eu não sou tão fã, mas eu sou suspeito que eu não sou tão fã dele. Mas ele tá com uma mão maravilhosa. Tá muito pra dirigir. bacana, tá valendo a pena. Foi um prazer estar aqui. Até a próxima. Beijo! Beijo, tchau.